A Receita Federal abriu consulta para o segundo lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2025. Esse é o segundo dos 5 lotes do ano, que também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, 11 bilhões de reais serão recebidos por mais de 6 milhões e meio de pessoas. Os contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida e optaram por receber pelo Pix têm prioridade para a restituição. O pagamento será feito em 30 de junho. Olha só, o risco de aumento no petróleo e nos custos de produção deixa o produtor brasileiro de olho no conflito no Oriente Médio. Vamos entender mais sobre essas apreensões, também dos reflexos, no resto do mundo e principalmente aqui entre nós. Quem vem conversar com a gente sobre este assunto é Rodrigo Provazzi, que é, então, consultor e executivo de gestão de risco. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, porque a gente fica realmente muito preocupado, apreensivo, porque a gente está vendo a situação ficar cada vez mais perigosa, aumentando a tensão, entrada dos Estados Unidos agora colocando ainda mais fogo nisso. Quer dizer, o produtor fica aqui também apreensivo, porque ele sabe que vai pesar no bolso lá na frente, né? Esse é um momento de bastante incerteza, Fábio. E, por exemplo, os Estados Unidos, até poucos dias atrás, eles diziam que não iriam entrar nessa guerra e de repente, uma decisão repentina, eles entraram. E o que a gente espera muito é um aumento no preço do petróleo, como você mencionou, e também um aumento no preço dos fertilizantes. Pensando no agronegócio brasileiro, eu acredito que esses dois temas sejam os maiores riscos aqui para o agronegócio. Eu acho que são reflexos mais imediatos, né? Mas o problema é isso, quanto mais a guerra for alongada, pior vai ficando. Porque nós temos também mercados, as nossas exportações de grãos, né, também passam a ficar comprometidas. Exato, porque o que é esperado agora, com o aumento do petróleo, você tem um aumento do custo logístico, tanto na entrada de insumos e também na saída, né? Seja você um exportador ou um produtor rural que vende 100% dentro do Brasil. De qualquer forma, o aumento do valor do petróleo ele vai impactar o valor do seu frete. Então, esse aumento em cadeia, ele vai acabar impactando todo mundo. O que acaba beneficiando, em contrapartida, alguns outros países produtores que, pela posição geográfica, eles têm um custo logístico menor, né? Agora também outra preocupação que acaba indo nessa pegada é porque portos vão sendo fechados, ficando mais restritos, né? Soube até que, inclusive, aeroportos já estão desviando rotas, anulando voos. Quer dizer, há todo um impacto generalizado, né? Em efeito cascata, né? Exato. Um outro risco importante que impacta também o valor do frete, mas é justamente o fechamento de portos e aeroportos. A gente tem ali o Estreito de Suez, onde passa boa parte da carga, né, de exportação e importação mundial. Ele está muito próximo ao conflito e hoje a gente teve, por exemplo, um país como o Catar fechando o seu espaço aéreo. Então isso só aumenta esse momento de incerteza. E um ponto relevante, Fábio, que eu estava pesquisando mais cedo, de todo o fertilizante que o Brasil importa, cerca de 17, 18% ele vem do Irã. Então, um país que está diretamente envolvido no conflito, ele é um fornecedor importante para o nosso agronegócio. Pois é, os fosfatados, a gente estava comentando aqui mais cedo também sobre o risco, os nitrogenados, fosfatados, quer dizer, tem todo uma dependência do nosso agro, né, nesse tipo de material e que realmente vai agravando. Agora eu também estava lendo a respeito sobre isso,
É interessante, às vezes pode passar despercebido, mas muitas cidades brasileiras são produtoras, dependem, às vezes, de apenas um segmento, apenas da fruticultura, apenas, né, dos grãos. E esse impacto vai gerar uma deficiência na economia local. Quer dizer, é um reflexo, às vezes, lógico, a longo prazo, mas que pode atingir uma cidade brasileira. Exato, e esse é um momento bastante crítico nesse sentido, Fábio. E, infelizmente, a gente já vem passando por esse momento de incerteza há bastante tempo e eu não vejo, em curto prazo, uma melhora nesse cenário, né? Então, eu acho que o principal o comentário que eu posso fazer aqui, pensando no pequeno, mas também no grande produtor, é para estar preparado para momentos de bastante incerteza. Parados para tudo, né? Não tem jeito. O problema é esse, que muitas vezes o produtor já vem fragilizado, ele já vem com quedas de produção devido a questões climáticas, né? Então, olha quanta coisa realmente ele precisa nesse momento ali sentar, colocar na planilha e observar. E a guerra, há pouco eu falava também com uma professora, não se restringe apenas a esses países, né? A gente está vendo Irã, Israel agora, né? Mas há Ucrânia e Rússia também em conflito, há pequenos países também no Oriente, pelo menos ainda não jogando armamento, mas também em más relações, né? Exato, e existem alguns especialistas em geopolítica global que dizem que um dos motivos, né, dos Estados Unidos ter bombardeado o Irã é também, de alguma forma, impactar a China, né? E sempre lembrando que China e Taiwan ainda é um outro assunto que ainda está mal resolvido ou não resolvido. Então, esse momento a gente não espera, né, nenhuma solução a curto prazo. Mas eu enxergo algumas oportunidades também. Eu acho que o Brasil ele vem se consolidando como um fornecedor bastante confiável de alimento para o mundo e acho que até a neutralidade da diplomacia brasileira pode ajudar nesse sentido. Pois é, Rodrigo. Então, eu justamente também queria trazer esse ponto de vista, querendo ouvir a sua opinião, porque é possível que a gente também consiga se ter algum ponto positivo nisso, né? Mas mudando novas rotas, abrindo novos mercados, que a gente já vem com essa pegada há bastante tempo. Então, quer dizer, também temos um outro lado a ser observado, embora nessa trágica guerra, né? Exato, exato. Acho que o Brasil ele tem uma oportunidade de se fortalecer nesse sentido, como um provedor bastante confiável de alimento para o mundo. E também em períodos de guerra, períodos de conflito, naturalmente o preço das commodities, incluindo as commodities do agronegócio, eles tendem também a aumentar. Independente das questões logísticas que a gente já conversou no início, além do aumento do preço logístico, o valor intrínseco da commodity ele tende a aumentar também, o que traria um benefício ali na produtividade e na lucratividade do nosso produtor. Pois é, ainda mais graças à nossa resiliência, né? Muitas vezes em muitos estados que tiveram que enfrentar estiagens prolongadas, né? Ou chuvas demoradas, né? Muito volumosas, e estragando assim o campo. Outro detalhe, só para a gente encerrar, questão realmente do combustível e da rota, é preciso ficar bem atento, né? Porque vai encarecer, né? Vai encarecer e o valor do petróleo vai subir, consequentemente diesel, querosene de aviação e todos os outros combustíveis fósseis, o que também abre uma janela de oportunidade para o nosso biocombustível. Vamos entender como é que tanto o governo brasileiro quanto o setor ele vai se posicionar, mas eu entendo que a gente tem uma janela de oportunidade importante. Vamos então aproveitar, né, e talvez acalmar, né, os ânimos, né, porque a gente realmente às vezes entra no turbilhão das notícias que vem de lá. Então não é momento para isso, entrar em pânico e tentar olhar com outros olhos toda essa situação.
É gestão de risco, né? Como o senhor já trabalha na área, tem que saber, na hora da crise, também saber negociar. Rodrigo Provence, muito obrigado aí, que ele é justamente o consultor executivo dessa área. Obrigado por nos receber, trazer um pouco mais de reflexão para este assunto. Uma boa noite. Muito obrigado, desejo boa noite a vocês, aos espectadores e fico à disposição. Até a próxima oportunidade.